O tema do nosso ano aqui na igreja é Edificados em Cristo, né, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que fala que, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Esse é o nosso tema, né? É um conselho de Paulo à igreja de Colosso. Mas acontece que para nós sermos edificados, não existe um processo de autoedificação. A edificação não é algo que eu faço sozinho, não é um processo que eu consigo fazer sozinho. Eu preciso de ajuda. E quem me ajuda nesse processo de edificação é a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos perceber, e vamos tentar fazer isso nessa manhã, como o Espírito Santo atua na nossa vida. Qual é o ministério do Espírito Santo nesse processo de edificação que cada um de nós precisa passar ao longo da vida? Existem pessoas, existe uma seita que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Isso é uma grande mentira. Tá? O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade e Ele é Deus. E como Deus, Ele é Senhor da nossa vida, Ele trabalha na nossa vida, e nós vamos ver aqui a importância dEle para a nossa vida, para o nosso caminhar diário. Em Efésios 2, no versículo 20 a 22, diz assim, é o mesmo tema, né, o edificados. Edificados sobre o fundamento, Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a Ana também falou disso nas últimas semanas. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. O Espírito aqui com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Então, nós somos edificados em Deus, edificados em Cristo, para sermos morada de Deus no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Segundo o comentário bíblico Champlin, a expressão edificados, que surge nesse versículo aqui de Efésios, no original grego, esse verbo edificados está no particípio passivo aoristo. Não me peça para explicar isso que eu não vou saber, mas é o que está no comentário lá. E quer dizer o quê? O que quer dizer esse particípio passivo aoristo? Quer dizer que sugere aquele ponto no tempo passado, quando os crentes se converteram e vieram a Cristo. E foi naquele exato momento que começaram a fazer parte do templo santo do Espírito. Ou seja, é no momento da conversão que nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita em qualquer pessoa. O Espírito Santo só habita naquele que aceita Jesus e se converte. Né? Essa é a diferença. E nós precisamos perceber que como o Espírito Santo nos ajuda no processo de edificação. E que na realidade nós não seríamos edificados sem o Espírito Santo. O primeiro ponto é que nós precisamos entender algumas coisas aqui. Vamos voltar aqui para a igreja primitiva. O pastor Paulo gosta de falar igreja nascente. Vamos voltar para o momento da igreja nascente. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, lá em Atos, no capítulo 13, nós vemos que o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé para a obra missionária, e eles começam a plantar igrejas, primeiro nas sinagogas, depois entre os gentios. Lá no versículo 44 nós vemos que Paulo e Barnabé estão pregando aos gentios e começam a ser perseguidos pelos judeus e têm que abandonar o trabalho e ir para outro lugar. E
Paulo e Barnabé plantaram inicialmente uma igreja, mas saíram daquela igreja, foram para outro lugar, e a igreja ficou lá, plantada, criada, mas ainda muito recente o trabalho. E interessante que a gente vai no capítulo 14, um tempo depois, Paulo volta para lá, e a igreja se mantém, a igreja se manteve, continua lá, e daí Paulo vai eleger presbíteros, entre as pessoas que ele percebeu que se destacaram, que tiveram um melhor desenvolvimento espiritual, e elege os presbíteros para assumir a administração daquela igreja, a direção daquela igreja. Mas o que é que permitiu que aquela igreja primitiva fosse edificada? Nós precisamos considerar duas coisas. Primeiro, Paulo e Barnabé foram embora, não ficou nenhum pastor para ajudar aquela igreja nova. E segundo, eles não tinham Bíblia. Nós estamos falando de gentios. Os gentios não conheciam nada sobre Deus, né? E não tinha acesso nem ao Velho Testamento. O Velho Testamento era reservado à leitura na sinagoga pelos judeus. Os gentios não podiam participar das sinagogas. Eventualmente poderia haver um eunuco, Eutípe, por exemplo, com um exemplar do livro de Isaías, mas era uma coisa rara. Então, eles não tinham acesso nem ao Velho Testamento, e o Novo Testamento sequer existia, estava em processo de ser escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Então, como a igreja primitiva se desenvolveu se não tinha pastor e não tinha Bíblia? O que tinha? O que permitia a edificação da igreja primitiva? A resposta a esta pergunta nós vamos encontrar em 1 João, no capítulo 2 e versículo 20, que diz assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Ele está dizendo que a igreja tinha o Espírito Santo e foi o Espírito Santo que deu o crescimento. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência pessoal. A minha história de me aproximar a Cristo foi um pouquinho diferente. Eu não sei se eu já contei, eu não me lembro. Mas eu vim de uma família católica, participava de uma igreja católica com umas 200 pessoas aproximadamente, e ninguém conhecia nada sobre o que era ser o evangélico. Só que o padre resolveu se converter e levou toda a gente com ele. O padre se converteu e levou todos para Jesus. 200 pessoas que eram católicos, num dia, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, acho que ninguém nunca tinha entrado numa igreja evangélica, todos se tornaram cristãos do dia para a noite. Eu era criança na altura, mas eu tenho lembranças vagas de que o padre Brito, era o nome do padre, era o padre da paróquia, da basílica, o principal padre da cidade. Ele organizou uma procissão, e quando nós estávamos reunidos na missa, que já era um culto, ele entrou pelo meio da igreja em procissão e expulsou todos nós de dentro da igreja. Falou: vocês saiam daqui, vocês não querem ser católicos, aqui não é lugar de vocês. Vocês estão falando mal das imagens, aqui não é lugar para vocês. Fora. Fomos expulsos da igreja. E foi assim. Mas éramos quase 200 pessoas que nunca tinham entrado numa igreja evangélica. E foi muito engraçado, porque daí ninguém sabia o que era ser crente. Nem o padre conhecia a Bíblia, mas nunca tinha sido crente, né? Era o padre Pedro. Não sabia como era o processo, né? Então o que a gente fazia para buscar? No primeiro momento ninguém foi procurar igrejas evangélicas para pedir ajuda para um pastor, ninguém tentou fazer algo assim. A ideia foi ler o livro de Atos, fomos em Atos, e tentávamos reproduzir tudo, literalmente, tudo à risca do que a igreja nascente fazia. Então, por exemplo, lá falava: a igreja, os santos se saúdam com ósculo santo. Então tem que beijar, vamos beijar. Não, depois de um tempo, acho que não precisa ficar beijando, não, vamos parar de beijar. Pode ter bateria na igreja? Será que pode? Será que não pode? Uma discussão se tinha ou não tinha bateria na igreja. Não pode. Depois acho que pode.
como que era o partir do pão, ou era um cálice só, dividia para todos, a gente tentava reproduzir tudo que estava lá. Então, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então, por exemplo, muitas pessoas da igreja vendiam o patrimônio que tinham e repartiam, foi mesmo, eu lembro de ver muitas pessoas, eu vi pessoas que eram pessoas que tinham posses, venderem tudo. Eu cheguei na casa de uma pessoa, uma irmã chamada Rosângela. Eu fui na casa dela antes, quando ela tinha muitas posses, uma casa luxuosa, com muitos móveis de luxo e piano de cauda e tal. E depois voltei, uns 6 meses depois, ela só tinha colchão no chão, fogão, panelas, mais nada. Vendeu. Ela tinha um jogo de cristal, assim, que era uma coisa linda, deitou tudo fora. Foi assim a nossa experiência. E eu lembro que nós tentávamos aprender olhando no livro de Atos de como deveria ser uma igreja evangélica. E eu lembro que havia muitas revelações, Deus falava com profecia, Deus curava. Foi um período muito interessante da nossa história, da nossa conversão. Mas nós tínhamos a Bíblia para olhar. Era um ponto de referência. E depois, é claro, havia outras igrejas. Depois a gente acabou interagindo com outras igrejas, aprendendo como que era ser evangélico. Mas mesmo assim já foi difícil. Agora imagina para a igreja primitiva, que não tinha nenhuma referência. Os gentios não tinham nenhuma referência. Os judeus já tinham toda a tradição do judaísmo, e já tinham uma referência, já conheciam o Velho Testamento, mas os gentios não. E quem tinha que dirigir aquela igreja era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que tinha que edificar a igreja. Se não fosse ele, não teria acontecido isso. E é por isso, porque ainda não havia a Bíblia, o Novo Testamento escrito. E porque o Velho Testamento não poderia ser aplicado, inclusive quando Pedro tinha umas tendências de querer judaizar os gentios e precisava dos puxãozinhos de orelha de Paulo. Olha, não é assim, pera lá, vamos lá, de Jesus é outra história, é graça. Então, como não tinha o Velho Testamento para eles, não existia o Novo Testamento, precisava haver o Espírito Santo. Por isso, para os apóstolos, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, era a prioridade máxima, era a prioridade número 1. Nada era mais importante para os apóstolos que as pessoas que aceitassem a Jesus recebessem o Espírito Santo, porque eles sabiam que era o Espírito Santo que iria fazer a transformação na vida deles. Então, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 14 e 17, nós temos o episódio que estão Pedro e João em Samaria, lá em Atos 8, 14 e 17. E diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Veja, eles ouviram falar que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, que tinham sido batizados só em nome do Senhor Jesus, mas que ainda não tinham o Espírito Santo. A primeira coisa que eles quiseram fazer foi garantir que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E impuseram a mão para que isso efetivamente acontecesse. Em Atos 19, do versículo 1 a 6, nós temos outro episódio que vai exemplificar isso, a importância de receber o Espírito Santo. Atos 19, 1 e 6. Vai dizer assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa foi a pergunta. Veja, a preocupação de todos os discípulos, de João, de Pedro, de Paulo, todos os apóstolos se preocupavam sobre se tinham ou não recebido o Espírito Santo. E ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo.
Veja, eles não tinham a mínima ideia do que Paulo estava falando. Espírito Santo? Nunca ouvimos falar desse sujeito. Quem é? Daí Paulo fala, então, peraí, vamos lá. E então Paulo pergunta, então que batismo vocês receberam? O que Paulo quer dizer com essa pergunta? Para Paulo, um evangelho que não tenha o Espírito Santo não é um evangelho. O evangelho precisa envolver a pessoa do Espírito Santo para ser completo. Senão, é um evangelho pela metade, é incompleto. Para ser completo, é preciso a pessoa. Por isso que Paulo pensa, então, que batismo é esse que vocês receberam que não tem o Espírito Santo? Daí eles falam, foi o batismo de João. E daí Paulo explicou. Bom, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. João fez o que podia fazer, o que sabia fazer, até aquilo onde ele estava instruído a fazer. Mas, e tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, eles tinham o batismo de João, Paulo deu o batismo de Jesus e os encheu com o Espírito Santo. Porque só assim a obra estaria completa. Eu acredito que se não fosse a convicção, a forte convicção do Espírito Santo que os fiéis tinham, os romanos teriam conseguido acabar com a igreja. A igreja não existiria nos dias de hoje, se não fosse pela atuação do Espírito Santo ao longo da história. Pensa, gente, pensa, é só pensar friamente. Vocês acham, eu fico imaginando a minha esposa, com os meus filhos. Imagina eu tive a oportunidade de conhecer o Coliseu em Roma e também conheci o Coliseu aqui em Mérida, na Espanha. E eu olhava para aquilo, estava ali dentro e ficava pensando. Imagina eu, com meus 2 filhos pequenininhos no meu colo, sabendo que vão soltar o leão em cima de mim, que vai devorar a mim e meus filhos. Vocês acham que alguém nessa situação, vendo os filhos, se fosse talvez sozinho, mesmo assim era muito improvável, mas com a sua família, os seus filhos no colo, soltar o leão em cima, vocês acham que alguém de verdade não negaria a sua fé se não fosse a forte convicção do Espírito Santo? Alguém morreria por uma convicção filosófica? Por uma ideologia política? Por um time? Não, você é adepto do outro time, então nós vamos meter você no estádio da Luz e vamos soltar o leão em cima de vocês porque vocês torcem por esporte. Toda a gente na hora mudava, então eu vou torcer pro Benfica, pronto, estava resolvido o problema. Ninguém teria a capacidade de morrer e deixar os próprios filhos morrerem se não fosse pela forte convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, atuando neles. Imagine a coragem necessária para morrer pela sua fé. Que coragem é essa? Se fosse só uma visão de mundo, uma ideologia, ninguém faria isso. Mas não era o Espírito Santo. E é por isso que os apóstolos não podiam de modo algum prescindir da presença do Espírito Santo. Para eles, as pessoas tinham que receber o Espírito. Na verdade, aqui, quando alguém estava dentro de um coliseu romano para ser morto, era o fruto do Espírito, era a paz do Espírito, a fidelidade, um domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo lá de Gálatas, que fazia que as pessoas permanecessem ali. As pessoas só não saíam porque a paz do Espírito Santo invadiu o coração delas, mesmo diante de um leão, sabendo que o leão ia devorá-las e os filhos, a paz do Espírito deveria anestesiar, devia acalmar, devia gerar a certeza no coração. Imagina Estevão, quando é apedrejado, imagina se você for apedrejado, qual é a reação de uma pessoa normal a ser apedrejada? A pessoa vai tentar proteger o rosto, a cabeça com todo o esforço. Qual foi a postura física, o que a linguagem corporal de Estevão disse? Ele se ajoelhou, olhou para o céu e viu o céu aberto. Isso é postura corporal, a linguagem corporal de quem está sendo apedrejado? Isso só pode acontecer se for algo sobrenatural e se for o mover do Espírito Santo numa pessoa.
tá? Isso não acontece se não for pelo Espírito Santo, essa certeza nunca vai, né? Quando as pessoas estavam naquele Coliseu, era o fortalecimento do Espírito, que é mencionado lá em Efésios 3:16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio de seu Espírito. É essa fortaleza proporcionada pelo Espírito Santo que permitiu que os cristãos ao longo da história resistissem toda a perseguição, toda a luta, toda a prova, e foi por isso, só por causa disso, que a igreja chegou aos nossos dias. Segundo ponto, como o Espírito nos edifica em Cristo. Lá em Efésios 2:22 vai dizer que nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que está fazendo a construção, ele é o construtor. E em 2 Coríntios 13:18, Paulo faz, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo faz uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. E ele faz um resumão, né? Um resumo da diferença entre a lei e a graça. Ele vai mostrar isso. E ele vai dizer lá, por exemplo, assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Todos nós somos transformados de glória em glória como pelo Senhor. É o Espírito, que é o Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que vai nos transformando, que vai nos aperfeiçoando, é Ele que realiza a obra. Terceiro ponto, o Espírito Santo não era um substituto inferior a Jesus, alguém que estava lá só para quebrar um galho para remediar. O Espírito Santo não era inferior a Jesus. A gente vai ver aqui que o Espírito Santo não veio para fazer uma obra inferior a Jesus, não veio para fazer uma obra igual a Jesus, mas ele veio para fazer uma obra superior a Jesus. Está na Bíblia e já mostro para vocês. Vamos lá. Em João 16, no versículo 7, 8, 12 e 13 vai dizer assim: mas eu lhes digo, Jesus falando para os discípulos, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Isso que Jesus está falando que era melhor que ele fosse. Aí quando você fala em melhor, tem a ideia do que é pior, não é? Por dedução, por lógica. Quando Jesus está falando que é melhor, está falando, se eu for, é melhor para vocês. Porque o Espírito Santo vai poder fazer coisas que eu, na minha condição humana, não posso. Jesus, quando escolhe assumir a forma humana e renuncia à sua glória, ele se autolimita. Então, uma coisa que ele não poderia fazer, por exemplo, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Coisa que ele poderia fazer antes de tomar a forma humana. Mas naquela situação, no ministério terreno, ele não podia. Tanto que quando Lázaro morreu, ele estava num lugar, teve que se deslocar a outro sítio, demorou 4 dias para poder fazer. Ele fez, tinha poder para fazer, mas não podia estar nos 2 locais ao mesmo tempo. Então ele diz aqui para os discípulos: olha, é melhor para vocês que eu vá. Ou seja, as coisas vão melhorar para vocês. Quando ele vier, Jesus falando sobre o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do Espírito. Tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Nesse momento vocês não estão preparados para ouvir. Mas tem alguém que vai conseguir dizer. É o Espírito Santo. Ele vai dizer para vocês. Porém, no versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, ele os guiará em toda a verdade.
Eu ainda não posso dizer tudo para vocês, mas o Espírito Santo vai dizer. É isso que Deus está dizendo aqui. Esse guiar do Espírito sempre existiu e sempre foi uma promessa de Deus para nós. Se nós formos, um texto, para mim, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, de Isaías 30 e 21, que diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por eles. Para mim, essa é uma das passagens mais maravilhosas, e eu tenho o privilégio de ter experimentado essa direção de Deus na minha vida desde muito cedo. Muitas vezes eu senti claramente Deus dirigir na minha vida. As experiências que eu tive, eu já ouvi a voz de Deus me orientando a que caminhos tomar, e até hoje eu tenho sido bem sucedido por ouvir a direção de Deus. E é importante que todos nós tenhamos a sensibilidade para nos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor GPS. Ele nunca vai jogar a gente num caminho errado. O GPS pode ficar sem sinal às vezes, pode colocar, você coloca o nome de uma rua, ele manda você para outra rua só porque tem o mesmo nome, mas o Espírito Santo não, ele sempre vai te levar para o lugar certinho que você tem que ir. O Espírito Santo é o melhor GPS, não tenha dúvida disso. Jesus está dizendo que o Espírito Santo pode fazer coisas que ele, na sua condição, não poderia. E tem outra coisa interessante. Jesus estava limitado. Porque eu vi alguém falar uma vez, e pela descrição da Bíblia a gente vê isso, eu só não sei exatamente a área, mas o ministério de Jesus, ele teve uma área de atuação, uma área geográfica muito pequena. As pessoas falam entre 40 e 80 quilômetros. Jesus, pelo menos a Bíblia não diz, não me lembro, da Bíblia dizer que Jesus alguma vez saiu do território de Israel. Jesus não foi para outro, como Paulo, que foi para Éfeso. A área de atuação de Jesus era muito pequena. Então, como uma pessoa que viveu circunscrito, limitado, uma área geográfica tão pequena, conseguiu que a sua mensagem se espalhasse pelo mundo inteiro? Quem que garantiu que isso acontecesse? Foi o Espírito Santo que garantiu que a palavra fosse ensinada. Quarto ponto é: qual é o ministério do Espírito Santo em nossa vida? Em Colossenses 2, versículo 3, Paulo faz um resumo do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Em 2 Coríntios 3, Paulo faz um resumo. Mas depois nós vamos ver na Bíblia, ao longo da Bíblia, vários textos que mostram como o Espírito Santo atua em nossa vida. Por exemplo, o Espírito Santo que garante em nós o arrependimento. Lá em João 16, 8 e 11, vai dizer que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que garante. Em Atos 2 e 38, vai dizer que Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento é obra do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo no arrependimento, é remorso. É uma coisa diferente. Remorso não transforma a vida. Remorso não gera perdão de pecados. É uma coisa muito limitada. É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. Em João 3, 5 a 8, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todos os nascidos do Espírito. Então o novo nascimento é obra do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que garante o nosso crescimento. Em Gálatas 5, 22 e 23 vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso é fruto do Espírito e nós só podemos crescer se tivermos o Espírito Santo em nós.
em 2 Coríntios 3,18, e todos nós contemplamos e somos transformados de glória cada vez maior, né? E a glória do Espírito, nós já mencionamos esse versículo. Em Efésios 3,16 vai dizer que: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Então, o fortalecimento que está envolvido, está implícito no crescimento, é dado pelo Espírito. Em Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, habita em vocês, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então nós só podemos ter crescimento se o Espírito Santo habitar em nós. Amém. Sabe por quê? Porque se não tem o Espírito Santo em mim, por mais que eu me esforço, eu só consigo estar limitado a uma autoajuda. Eu posso pedir ajuda de coachings, posso fazer autoajuda, posso usar todos os recursos da psicologia, de habilidades cognitivas, emocionais, inteligência emocional, para ser uma pessoa melhor. Mas se o Espírito Santo não estiver em mim, eu não vou ter nascido de novo, eu não vou ser vivificado em Cristo, eu não estarei apto para a salvação, não vou ter um corpo transformado quando chegar a hora do juízo final. Então é preciso a presença do Espírito Santo. E nada substitui essa presença, nada substitui a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que causa a transformação em nossa vida. Lá em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que Ele nos salvou, não por obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas de acordo com a sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa questão do generosamente, aqui a Bíblia está dizendo que Deus derramou sobre nós o seu Espírito generosamente. A Bíblia também diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Então muitas vezes a gente lê, por exemplo, aquele texto lá de Ezequiel e interpreta errado aquele texto de Ezequiel, que o profeta vai entrando na água e a água dá no calcanhar, depois ele continua caminhando, a água dá nos joelhos e a água vai subindo, e a gente entende que aquilo ali está se referindo ao nosso mergulhar no Espírito Santo. Não é isso que quer dizer aquilo. Na verdade, o Espírito Santo, ele é dado na sua plenitude, 100%. O que acontece, o que pode acontecer, é nós não permitirmos que Ele atue na nossa vida na sua totalidade. Na maioria das vezes, nós temos uma vida mediana. O escritor C.S. Lewis, ele dizia assim, olha, se o cristianismo é uma mentira, ele não tem nenhuma importância. Se o cristianismo é uma verdade, ele tem muita importância. O que não pode nunca acontecer é o cristianismo ter uma importância moderada. Isso não. Né? Ou nós acreditamos no que diz a palavra e damos muita importância, ou não acreditamos e não damos importância nenhuma. O mesmo se aplica para o Espírito Santo. Ou nós acreditamos que o Espírito Santo atua em nossa vida e quer nos encher, e quer nos transformar. Agora, o que não pode é o que, infelizmente, na maioria das vezes nós fazemos. Nós damos uma importância moderada para o Espírito Santo. Muitas vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho uma vida de pecado, eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou traindo a minha esposa, sou um bom pai, trabalho, eu não faço maldade para ninguém, uma coisa que a gente sempre ouve falar. Né? E Deus tem abençoado tanto a minha vida, Deus me deu um trabalho, Deus me deu saúde, Deus me deu casa, né? E acha que vamos só manter, tá bom. Mas não é isso. Né?
a sede e o desejo que nós temos de buscar a presença de Deus tem que ser algo absurdo. Tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, né? E depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar é o reino de Deus. Então é aquilo que eu tenho que dar prioridade. A Bíblia também diz que onde estiver o seu coração, né, aí também está o seu tesouro. Ou seja, aquilo que você mais ama e é aquilo que você mais valoriza. Então, se você valoriza só as suas bênçãos, só a sua família, só aquilo que você tem de bom, e não valoriza o Espírito Santo que habita dentro de você, estamos mal. Precisamos. E é interessante que a questão de ser cheio do Espírito Santo não depende do Espírito Santo. É por isso que ele está dizendo aqui que Deus deu generosamente o Espírito Santo, que não dá o Espírito Santo sob medida, porque o Espírito Santo está dentro de nós, à nossa disposição, na totalidade. O que depende é do nosso desejo de buscar uma vida de comunhão. Então a Bíblia diz lá assim: olha, não extingais o Espírito. O que quer dizer extinguir o Espírito? Quer dizer que eu posso matar o Espírito Santo? É óbvio que não. O Espírito Santo, como Deus, é eterno e nunca vai ser morto. Mas então, o que Paulo quis dizer com isso? O que ele quis dizer é que o Espírito Santo é uma pessoa com a qual nós temos que nos relacionar, temos que interagir. E se eu não converso com ele, se eu não o busco, se eu não o desejo, se eu não tenho o meu momento devocional, se eu não penso nele, se eu não leio a Bíblia, eu estou tendo um relacionamento deficiente, incompleto, limitado. Sabe, é como aquela pessoa que convive com você na sua casa, mas você nem conversa. Mora comigo, é um familiar, é o meu pai, é o meu filho, é o meu irmão, mora na mesma casa, até comemos juntos, mas não falamos, sentamos à mesa só no telemóvel, nenhum olha para no máximo, olha lá, um bom dia, tchau, tem que pagar essa conta aqui, né? Um relacionamento superficial. O nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser superficial. Tem que ser um relacionamento íntimo, profundo. Nós precisamos desejar a presença dele. Não é como um casamento de 30 anos, que o marido já não se esforça mais para conquistar a esposa não faz nenhuma graça de ficar bonita, nenhuma questão de ficar bonita para o marido. Não é um casamento assim. É aquele casal de namorados apaixonados, que um quer tudo de conquistar o outro, está na fase da conquista ainda. É assim que tem que ser, é como o primeiro amor, aquela paixão. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que habita em nós e nos permite ser transformados. E Ele habita em nós. Não está lá, não está distante. Não é um Deus distante. Ele é um Deus que habita em nós. E nós temos apenas que aceitar o relacionamento com Ele e buscar esse relacionamento. O Espírito Santo também capacita para o serviço. Em Atos 1:8 vai falar: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o que vai dar o poder é a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então eu posso optar por entrar nesse rio espiritual só até meu tornozelo. É uma escolha minha. Só que o rio está lá, profundo. Ele está sempre lá, com o mesmo nível, não baixou o nível. É eu que só entrei com o pezinho. Se eu mergulhar de vez, eu vou desfrutar da plenitude do Espírito Santo, para ter essa capacitação. Em 1 Coríntios 12, 4 e 7 vai dizer que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. É o Espírito Santo que nos capacita e visando o bem comum. Em Atos 13:2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Vai lá falar que o Espírito Santo... Já viu uma força ativa falar? Quem fala é uma pessoa, né?
sei de onde que eles tiram conseguem ter uma imaginação tão fértil para deturpar a Bíblia, né? E o Espírito Santo disse. Quem pratica um verbo é sempre uma pessoa, né? Um objeto, verbo. Para praticar uma ação é preciso que seja uma pessoa, né? Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É sempre o Espírito Santo por trás do desenvolvimento da igreja. É o Espírito Santo que garante o nosso conhecimento. Todas as horas da nossa vida são influenciadas diretamente pelo Espírito Santo, e nós precisamos manter um relacionamento íntimo com Ele. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,19 para não apagarmos o Espírito, ou seja, para mantermos esse relacionamento. Agora, eu quero o relacionamento com o Espírito? Essa é a questão que nós temos que fazer. Eu não sei se vocês já viram, graças a Deus eu tive muitas oportunidades de ver, por exemplo, um culto transcorrendo de forma normal, e de repente o Ministério do Louvor vem, canta um louvor, e você percebe que a atmosfera da igreja muda totalmente. O Espírito Santo desce. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de presenciar isso? De ver o Espírito Santo descer, passear no meio da igreja? Ou então vem o pastor, traz uma palavra e você percebe claramente o Espírito Santo que desce e se move na igreja. Nós estamos em uma igreja pentecostal, nós acreditamos no mover do Espírito Santo, nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos que Deus é o Deus que transforma, que é um Deus que quer ter relacionamento conosco, e nós precisamos ser apaixonados por Ele, amarmos mesmo, nunca perder o nosso primeiro amor, e buscá-los. É preciso que nós estejamos cheios da graça de Deus. Ao longo da minha vida eu já tive alguns anos interessantes. O ano assim que eu me lembro, é estranho dizer isso, porque a mesma coisa, é gostoso, mas é decepcionante ao mesmo tempo. Por quê? Para mim o melhor ano da minha vida espiritual, o ano que eu senti mesmo mais cheio, mais pleno do Espírito Santo, foi o ano de 1995. Eu tinha 19 anos, não precisa fazer conta para saber que eu estou velho, eu já digo que eu estou. Em 1995, eu tinha 19 anos e foi o ano que eu sentia a presença de Deus da forma mais forte, mais maravilhosa da minha vida. E é bom porque o que eu aprendi, as experiências que eu tive, a forma que Deus agiu na minha vida naquele ano, marcam a minha experiência e me permitiram ser cristão e continuar servindo até hoje. Mas por outro lado, por que eu não consigo voltar para aquilo que eu estava em 95? Aquilo deveria ser o meu objetivo sempre, o mesmo amor, a mesma plenitude, o mesmo orar em línguas por horas, sonhar orando em línguas. Nós deveríamos procurar estar, por exemplo, João Batista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou aquela criança lá no ventre e encheu. E a Bíblia vai dizer que João Batista foi, entre os homens nascidos de mulher, o maior homem que já existiu. Por quê, né? O que João Batista tinha? A Bíblia não relata grandes milagres de João Batista, aliás, nenhum, né? O que ele fazia era o simples, pregar a Bíblia, aquilo que Deus mandava ele pregar. Mas ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E cabe a nós também buscar realmente, com ardor, com desejo, com paixão, sermos cheios e renovados pelo Espírito Santo a cada dia.